algo no silêncio deste lugar que não parece bem silêncio. O vento move as copas das bétulas. As folhas se agitam, ainda amarelas nas bordas onde o outono chega primeiro, e o som que produzem é o único som por um bom tempo. Então, de algum ponto entre os edifícios que o tempo foi convertendo em ruínas verticais, chega outro som, pequeno, rítmico, insistente. Uma fêmea de lobo cinzento passa 3 dias rastreando um grupo de veados que se embrenharam no setor mais fechado da zona de exclusão. Suas patas deixaram marcas na lama perto do antigo canal de refrigeração. As marcas são grandes, maiores do que se esperaria. Os lobos da região cresceram 4 décadas sem que nenhum humano os perseguisse, sem que nenhuma armadilha os aguardasse, sem que nenhum caçador estudasse seu território. O resultado é visível no tamanho e no comportamento. Movem-se à luz do dia, cruzam estradas abandonadas sem parar para farejar o ar, circulam por edifícios sem recuar. Ela detectou os veados entre os pinheiros que crescem onde antes havia uma rua. As árvores já têm 10 metros de altura. O asfalto abaixo desapareceu quase por completo, partido pelas raízes, absorvido pela terra que foi recuperando centímetro a centímetro o que lhe tinham tirado. A fêmea se abaixa, as orelhas apontam para frente. A 30 metros, entre os troncos, um macho jovem de veado vermelho pasta com a cabeça baixa, sem detectar nada ainda. O que acontece nos 40 segundos seguintes acontece rápido. A fêmea parte em sprint pelo flanco esquerdo, não de onde estava parada, mas de um ângulo que o veado não antecipa. O macho levanta a cabeça no momento errado. A loba já está sobre ele. Tenta girar, as patas escorregam sobre as raízes que sobressaem do chão. Perde meio segundo que não vai recuperar. A loba não erra. A presa cai entre as samambaias, que crescem onde 4 décadas atrás havia uma calçada da cidade de Pripyat. E a floresta segue igual. O vento move as copas. As folhas amarelas continuam caindo. Bem-vindos a um dos experimentos mais estranhos que a história recente produziu sobre a vida selvagem. Um lugar onde uma catástrofe industrial sem precedentes criou, sem querer, sem planejar, algo parecido com um santuário. A zona de exclusão de Chernobyl tem cerca de 2.600 km² de território, do qual os seres humanos foram expulsos em questão de dias, em abril de 1986. O que ficou para trás foi uma cidade inteira em silêncio, campos sem cultivo, fazendas sem dono, e uma pergunta que os cientistas passam 4 décadas tentando responder. O que acontece com a natureza quando os humanos desaparecem de repente e a radiação impregna tudo? A resposta é complicada. Mais complicada do que a maioria esperava, e muito mais fascinante. Ucrânia, na fronteira com Belarus. O rio Pripyat corre de oeste a leste, antes de desembocar no reservatório de Kiev. No mapa atual, a zona de exclusão é uma mancha verde cercada por campos agrícolas e cidades que ficaram fora do raio de evacuação. Vista do ar, essa mancha tem a densidade de uma floresta primária europeia. Compacta, sem clareiras artificiais, sem a geometria que os humanos impõem sobre a paisagem quando a habitam. Mas dentro dessa mancha verde, a realidade é muito mais matizada. Há zonas onde as árvores crescem tortas e com formas que não são normais. Há zonas onde o solo acumula isótopos que levarão séculos para se desintegrar. Há zonas onde os pássaros constroem seus ninhos com penas parcialmente despigmentadas, onde os insetos têm taxas de mutação detectáveis, onde a contagem de cromossomos em certas plantas não bate, e ao mesmo tempo, há zonas onde o veado, o javali, o lobo, o bisão europeu, o lince, a águia, o castor e dezenas de outras espécies vivem, se reproduzem, competem, caçam e morrem exatamente como fariam em qualquer floresta protegida da Europa, talvez com maior densidade populacional do que nos espaços que os humanos habitamos. O dado que melhor resume esse paradoxo é este: as populações de mamíferos grandes, dentro da zona de exclusão, são comparáveis, em muitos casos superiores, às das reservas naturais equivalentes na Europa Ocidental. Os lobos estão presentes em densidades que triplicam as das zonas protegidas da Polônia. Os veados atingem densidades que os gestores de fauna de qualquer parque nacional celebrariam como um sucesso de conservação. Os javalis se expandiram até cobrir praticamente cada hectare do território. Tudo isso em um solo que carrega 40 anos de contaminação.
A tensão entre esses dois dados, a contaminação radioativa e a abundância de vida selvagem, é o centro do que se conhece hoje como a ecologia de Chernobyl. E entender essa tensão requer começar pelo começo, pelo que aconteceu em abril de 1986 e pelo que começou a acontecer, muito mais devagar e em silêncio, nos meses e anos que se seguiram. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina Vladimir Lenin, na cidade de Chernobyl, sofreu uma explosão que liberou para a atmosfera uma quantidade de material radioativo estimada em 400 vezes a da bomba de Hiroshima. O acidente ocorreu durante um teste de segurança realizado fora de hora, com protocolos violados, com o reator operando em condições que ninguém deveria ter autorizado. O incêndio que se seguiu à explosão levou 10 dias para ser controlado. Durante esse tempo, uma nuvem de partículas radioativas se espalhou pela Ucrânia, Belarus, Rússia e partes da Europa Ocidental. A cidade de Pripyat, construída nos anos 70 para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, contava então com cerca de 50 mil habitantes. Foi evacuada em 27 de abril, 36 horas após a explosão. Os habitantes receberam instruções de levar o indispensável para alguns poucos dias. A maioria não voltou. As instruções de alguns dias se converteram em deslocamento permanente. O que ficou em Pripyat foi uma cidade no momento exato do dia 27 de abril de 1986. Copos sobre as mesas, roupas nos armários, livros didáticos nas salas de aula, o parque de diversões que seria inaugurado no 1º de maio, com a roda gigante ainda de pé. E ficaram também os animais domésticos. As autoridades soviéticas decidiram que os animais não podiam ser evacuados junto com os humanos, pelo risco de contaminação. Os cães e os gatos foram abandonados. As vacas e os porcos nas fazendas coletivas do perímetro ficaram sem pastores. As autoridades enviaram equipes durante semanas com a missão de abater os animais domésticos e silvestres da zona para impedir que saíssem e contaminassem áreas externas. Foi uma tarefa que os próprios arquivos oficiais soviéticos descrevem como parcialmente executada. Alguns animais sobreviveram. E desses sobreviventes, nas décadas seguintes, surgiu algo inesperado. Os primeiros anos foram duros. As zonas mais contaminadas da Floresta Vermelha, chamada assim porque as coníferas irradiadas tomaram uma cor enferrujada antes de morrer, mostraram uma mortalidade maciça de insetos, aves e pequenos mamíferos. Os ninhos de andorinha, no vilarejo de Chernobyl, apresentavam taxas de deformidades de entre 30% e 40% nos anos imediatamente posteriores ao acidente. Os ratos do campo, em zonas de alta contaminação, mostravam alterações genéticas acumulativas. A biomassa de invertebrados do solo, os organismos que permitem que a matéria orgânica se decomponha e que os nutrientes circulem, despencou em vários pontos do território. A Floresta Vermelha levou décadas para se recuperar. Nos mapas de vegetação atuais, essa zona ainda é diferente. O solo acumula matéria orgânica sem decompor porque os decompositores ainda não voltaram em quantidade suficiente. As folhas caídas no outono não se incorporam ao ciclo do solo no ritmo normal. A floresta naquele setor tem uma morfologia que os ecólogos descrevem com um termo que não é usado em nenhum outro contexto, preservada no tempo pela própria radiação que a danificou. Mas essa foi a parte mais afetada. No restante do território, algo diferente começou a acontecer desde os primeiros anos. Os animais silvestres que não viviam nas zonas de máxima contaminação começaram a prosperar na ausência da pressão humana. O javali, que nas zonas agrícolas circundantes sofria caça intensa e perda de habitat, encontrou dentro da zona de exclusão um território sem armadilhas, sem caçadores, sem colheitas a defender. Reproduziu-se. Suas populações se expandiram. Atrás do javali vieram, ou se instalaram definitivamente, os predadores que o javali sustenta. O lobo cinzento foi talvez o maior beneficiário da evacuação humana. Na Europa, o lobo é perseguido há séculos, eliminado de territórios onde por milênios foi o regulador silencioso das populações de herbívoros. No final do século XX, as populações de lobo na Europa Central e Oriental estavam fragmentadas, reduzidas, confinadas a manchas de floresta conectadas por corredores cada vez mais estreitos. A zona de exclusão de Chernobyl tornou-se
sem que ninguém o planejasse, um refúgio de primeira ordem. Os estudos com coleiras de rastreamento GPS, realizados nas últimas 2 décadas, mostraram que os lobos da zona viajam regularmente entre o interior da zona de exclusão e as florestas de Belarus, atuando como vetores que conectam populações separadas e contribuindo, de forma não intencional, para a diversidade genética do lobo europeu numa região mais ampla. Essa fêmea que caçou o veado jovem entre as samambaias de Pripyat faz parte de uma linhagem que passou 4 décadas se adaptando a esse território de forma particular. Os estudos de comportamento mostram que os lobos da zona de exclusão desenvolveram áreas de vida, os territórios que cada matilha patrulha e defende, menores do que os das populações externas. A explicação provável é que a densidade de presas dentro da zona é suficientemente alta para que não seja necessário percorrer grandes distâncias para se alimentar. O território tem abundância, os lobos sabem disso. Mas o lobo não é a única história deste lugar. Nos campos abandonados que cercam as cidades evacuadas, onde os tratores araram pela última vez na primavera de 1986, as pastagens voltaram ao estado que tinham antes da agricultura intensiva soviética. Os juncos colonizaram as margens dos canais de drenagem, construídos para secar os pântanos e convertê-los em terra agricultável. Os castores, que foram caçados até a extinção local nessa região durante o século XX, recolonizaram o território pelos rios bielorrussos no início dos anos 90 e construíram represas nos canais artificiais, criando lagoas que não existiam no mapa original do território. Essas lagoas mudaram o ecossistema de formas que ninguém havia antecipado. As superfícies de água nova atraíram aves aquáticas que não tinham aninhado na região em décadas. As garças reais estabeleceram colônias nas árvores que margeiam as lagoas dos castores. As cegonhas negras, uma espécie de distribuição muito fragmentada na Europa Central, começaram a aparecer em registros que os ornitólogos que monitoram a zona descreveram como surpreendentes. Patos de várias espécies passaram a invernar nas lagoas, que não congelavam completamente graças à corrente que os castores mantêm ativa ao redor de suas represas. E onde há patos, cedo ou tarde há falcões. O falcão peregrino, o animal de voo horizontal mais rápido documentado na Terra, capaz de atingir 386 km por hora em mergulho, desapareceu da Ucrânia como espécie reprodutora ao longo do século XX. Uma combinação de caça, uso de pesticidas organoclorados que afinavam a casca dos seus ovos a ponto de torná-los inviáveis, e perda de habitat o apagou do mapa reprodutor da região. Dentro da zona de exclusão, o falcão peregrino aninha hoje nas cornijas dos edifícios de apartamentos abandonados de Pripyat. A cidade fantasma tem uma densidade de nidificação de falconídeos que seria invejável em qualquer reserva natural gerida. Os edifícios revelaram-se estruturas de nidificação excepcionais. As cornijas de concreto imitam as saliências de rocha que o falcão peregrino usa em seu habitat natural. A ausência de humanos elimina a perturbação durante a criação dos filhotes. A abundância de pombas, que também colonizaram os edifícios, garante o suprimento de presas. O falcão peregrino de Pripyat caça sobre as praças vazias, sobre os parques crescidos, sobre as avenidas onde os bordos partiram o asfalto e se converteram em fileiras de árvores, onde antes havia calçadas. Há algo perturbador e belo ao mesmo tempo nessa imagem. O predador mais veloz do mundo, aninhando na cidade que os humanos abandonamos em 36 horas. Os javalis merecem um capítulo próprio na história da zona de exclusão. São o animal que mais prosperou em termos absolutos dentro do perímetro, o que colonizou com maior rapidez e maior densidade cada canto do território, e o que protagoniza um dos fenômenos mais documentados e mais chamativos da ecologia de Chernobyl, a expansão territorial que rompe o perímetro. Os javalis não entendem de zonas de exclusão, suas áreas de vida cruzam a cerca que marca o limite do perímetro com regularidade. Foram detectados a dezenas de quilômetros do núcleo do acidente, em cidades habitadas do norte da Ucrânia, em aldeias bielorrussas, onde os agricultores os encontram fuçando nas hortas. O problema é que esses javalis carregam em seus corpos isótopos radioativos acumulados durante anos de pastejo no solo da zona de exclusão. O césio-137, em particular,
um dos isótopos liberados na explosão com meia-vida de 30 anos, se incorpora aos tecidos musculares quando os animais ingerem plantas e cogumelos contaminados. Os javalis que saem da zona de exclusão carregam em seus tecidos níveis de césio 137 que superam os limites estabelecidos para o consumo humano. Na Baviera, a milhares de quilômetros do acidente, os javalis de certos bosques ainda registram valores elevados do isótopo, absorvido através dos cogumelos do solo onde persiste. A nuvem de 86 não ficou em Pripyat. Mas o javali de Chernobyl não exporta apenas radioatividade, também exporta genes. 40 anos sem pressão de caça aumentaram sua variabilidade genética e seu tamanho corporal. E quando esses indivíduos se misturam com as populações externas, que em muitas regiões sofreram gargalos por superexploração, o efeito líquido sobre a diversidade genética da espécie é, contra toda intuição, positivo. O veado vermelho e o corso, o cervo europeu de menor porte, completam o quadro de herbívoros grandes que o território sustenta. As populações de veado dentro da zona foram documentadas em densidades que, em alguns setores, alcançam os níveis dos parques nacionais mais produtivos da Europa. O corso, menor e mais nervoso que o veado vermelho, ocupa as bordas de floresta onde as clareiras criadas por árvores caídas e por incêndios espontâneos de anos anteriores geram uma estrutura de vegetação mista que favorece seu modo de alimentação seletivo. Ambas as espécies convivem com o lobo e com o lince euroasiático num equilíbrio predador-presa que não tem gestão humana por trás, apenas as forças que há milhões de anos regulam essas relações. O lince euroasiático na zona de exclusão é talvez o animal mais difícil de observar. É assim em qualquer parte de seu território. O lince é esquivo, solitário, territorial ao extremo, e tem a capacidade de desaparecer numa floresta densa com uma eficácia que desespera os pesquisadores que tentam segui-lo. Dentro da zona de exclusão, as câmeras armadilha distribuídas por diferentes equipes científicas o registram com regularidade em setores de floresta madura com alta cobertura de arbustos. Cada imagem é a mesma. O animal olha diretamente para o objetivo com os olhos fixos durante uma fração de segundo antes de girar e desaparecer entre os troncos. Os linces da zona caçam lebres, corços jovens, ocasionalmente aves terrestres. Seus territórios, que podem superar 300 km² em áreas com menor densidade de presas, se reduzem dentro da zona de exclusão porque a disponibilidade de presas é maior. São os mesmos princípios que operam no lobo. Onde há mais comida, há menos necessidade de percorrer longas distâncias. O território se comprime, a densidade de indivíduos aumenta. O bisão europeu é um caso diferente e, em certo sentido, mais deliberado. Extinto em estado selvagem no século XX e recuperado graças a programas de criação em cativeiro, foi reintroduzido na zona de exclusão bielorrussa no final dos anos 90. A zona de Polessi tem hoje uma manada que supera os 100 indivíduos, uma das populações livres mais importantes do continente. Que o maior mamífero terrestre europeu encontre nas terras de Chernobyl, um de seus refúgios mais produtivos, tem algo de paradoxo difícil de processar. Os estudos sobre essa manada não encontraram impactos genéticos detectáveis nas gerações nascidas dentro do perímetro. Os níveis de exposição na maior parte do território não alcançam o limiar que provoca dano reprodutivo detectável, porque a zona não é homogeneamente contaminada. Há setores de concentração extrema e setores onde a contaminação do solo, para mamíferos grandes com exposição crônica de baixa intensidade, não produz os efeitos que produz a exposição aguda a doses altas. Os animais, sem saber, aprenderam a se mover entre esses setores. Os veados e os javalis que os pesquisadores acompanharam com telemetria tendem a evitar as zonas de maior contaminação, presumivelmente porque a vegetação nessas zonas é diferente, o solo tem características distintas, e os animais que evoluíram para ler o território detectam essas diferenças sem que ninguém tenha explicado que há isótopos de césio embaixo de suas patas. A fauna pequena conta uma história mais complexa e mais perturbadora. Os ratos do campo e os ratinhos do campo, os roedores que formam a base da dieta da maioria dos predadores médios da zona, foram os animais mais estudados em Chernobyl do ponto de vista dos efeitos da radiação. Os resultados de décadas de pesquisa são contraditórios,
e geraram debates científicos que seguem sem resolução completa. Alguns estudos encontraram taxas elevadas de mutação cromossômica em populações de zonas de alta contaminação. Outros estudos, realizados com metodologias diferentes em épocas diferentes, encontraram que as populações atuais de ratos na zona não mostram diferenças significativas com as de zonas não contaminadas. Uma hipótese que ganhou respaldo nos últimos anos propõe que as populações de ratos de Chernobyl passaram por uma seleção genética acelerada. Os indivíduos mais sensíveis à radiação morreram antes de se reproduzir nas primeiras gerações após o acidente. Os que sobreviveram tinham, em média, maior capacidade de reparação do DNA. Seus descendentes herdaram essa capacidade. Depois de 40 anos, e talvez 20 ou mais gerações de ratos, a população atual pode ser geneticamente diferente da original em formas que ainda estão sendo caracterizadas. Isso não é resistência no sentido de que a radiação parou de danificá-los. É seleção. Os danificados morreram, os menos danificados sobreviveram, e seus filhos herdaram parte dessa menor suscetibilidade. A evolução ocorrendo em tempo visível, em escala humana, no território de uma catástrofe industrial. As aves da floresta contam uma história similar com variações importantes. Os estudos de longo prazo sobre comunidades de aves na zona de exclusão documentaram que as espécies que se alimentam no chão, onde a contaminação se concentra, tendem a mostrar maiores anomalias do que as espécies de dossel. Os paporrubos, os tordos e os chapins, que buscam invertebrados entre a folhagem, acumulam mais isótopos em seus tecidos do que os tentilhões e os régulos que se alimentam nos galhos altos. A posição na cadeia trófica e o nível do solo onde cada espécie se alimenta determinam o nível de exposição mais do que a própria espécie. Os estudos sobre a plumagem das aves produziram um dos achados mais chamativos da ecologia de Chernobyl. Nas zonas de maior contaminação, uma proporção significativa de machos de determinadas espécies tem plumagens parcialmente despigmentadas. A cor da plumagem em muitas aves depende de antioxidantes que o organismo produz ou extrai da dieta, e a radiação crônica consome antioxidantes. Um macho com plumagem opaca é, entre outras coisas, um macho que investiu seus recursos antioxidantes em reparar o dano celular em vez de fabricar os pigmentos que o tornariam atraente para as fêmeas. A radiação afeta a reprodução não só diretamente, através do dano ao DNA, mas indiretamente, através de sinais de qualidade que determinam quais indivíduos conseguem se acasalar. E ainda assim, as aves estão lá. As contagens de espécies na zona de exclusão registram mais de 250 espécies de aves em diferentes épocas do ano, incluindo espécies migratórias que usam o território como área de passagem ou de invernada. A diversidade de aves na zona é comparável à das florestas protegidas mais ricas da Europa Central. Os insetos apresentam outro panorama. Os estudos de minhocas, besouros do solo, borboletas e abelhas silvestres em zonas de alta contaminação mostram reduções de biomassa e diversidade mais pronunciadas do que nos mamíferos e nas aves. Os insetos têm ciclos de vida mais curtos, acumulam dano genético mais rápido por geração e seus sistemas de reparação do DNA são menos sofisticados do que os dos vertebrados. A consequência ecológica é uma cadeia que se propaga para cima. Menos insetos significa menos alimento para os insetívoros, menos polinização, menos decomposição. O solo dessas zonas acumula folhagem porque os decompositores não estão em número suficiente para processá-la. Um ecossistema que funciona, mas com partes faltantes. No extremo oposto do espectro de efeitos está o castor, que não só sobreviveu, como reorganizou a paisagem hídrica de porções inteiras do território. O castor é um engenheiro de habitat no sentido mais literal da expressão. Suas represas criam superfícies de água que não existiam, elevam o nível freático dos solos circundantes, retardam o escoamento de água e geram zonas de sedimentação que capturam nutrientes. Cada represa de castor é, em essência, uma intervenção sobre a hidrologia do território, com consequências que se propagam durante décadas após o castor ter terminado de construí-la, ou mesmo depois de o castor ter abandonado a represa. Na zona de exclusão, onde os castores recolonizaram os canais de drenagem construídos na era soviética,
para secar os pântanos de Polecy, o efeito foi uma inversão parcial dessa transformação agrícola. As lagoas que os castores criaram sobre os canais artificiais estão recuperando características dos pântanos originais que a drenagem destruiu: vegetação palustre, sedimentos orgânicos, comunidades de anfíbios. As rãs e os sapos, que são extremamente sensíveis à qualidade da água e do habitat porque seus ovos e larvas se desenvolvem no meio aquático sem proteção, voltaram aos pontos onde os castores restauraram a conexão com a água. O canto da rã arborícola verde se ouve nas noites de primavera junto aos edifícios abandonados de Pripyat, em lagoas que se formaram em terrenos onde antes havia estacionamentos. Há algo nisso que leva um momento para ser assimilado. A fauna noturna do território é outra dimensão desta história que os estudos diurnos tendiam a subestimar até que o desenvolvimento das câmeras armadilha, com visão infravermelha, e os detectores de ultrassom para morcegos puseram números no que havia sido difícil de quantificar. Os morcegos da zona de exclusão formam comunidades diversas que incluem espécies que na Europa Central viram suas populações reduzidas drasticamente pela perda dos edifícios antigos onde hibernavam, dos insetos que consumiam e das árvores velhas com cavidades onde criavam. Em Pripyat, os edifícios de apartamentos têm ocos, danos na estrutura, espaços entre vigas onde os morcegos podem entrar. Os apartamentos vazios mantêm temperaturas estáveis graças à massa térmica do concreto. As árvores que cresceram no interior dos edifícios, onde sementes caíram por janelas abertas e brotaram com a umidade, já têm cavidades naturais. Os estudos de diversidade documentam pelo menos 12 espécies, incluindo algumas desaparecidas de extensas áreas da Europa Ocidental. Caçam sobre as lagoas dos castores, sobre os campos abandonados, sobre as clareiras dos incêndios. A escuridão explica em parte. Os morcegos são extremamente sensíveis à poluição luminosa. A luz artificial desorienta sua ecolocalização e altera seus padrões de atividade. Na zona de exclusão, quando o sol se põe, a escuridão é total, exceto pela lua e pelas estrelas. Os morcegos saem nos primeiros minutos do crepúsculo e caçam sem interferência até o amanhecer. É a escuridão de um mundo sem humanos. E nessa escuridão, a vida noturna funciona com uma eficiência que as paisagens habitadas já não conseguem oferecer. As águias merecem menção à parte porque representam um dos vínculos mais diretos entre a zona de exclusão e a recuperação das rapinas na Europa. A águia pintada, uma das mais ameaçadas do continente e cuja população reprodutora se conta em poucos centos de pares em todo o mundo, aninha dentro do perímetro. A águia de cauda branca, perseguida até a extinção regional na Ucrânia durante o século XX, tem hoje uma população reprodutora estabelecida nos pântanos restaurados pelos castores. A águia pescadora usa as lagoas e as margens do rio Pripyat como zonas de caça. As árvores da floresta interior, que na maioria das florestas geridas da Europa são eliminadas antes de alcançar o diâmetro e a altura que as rapinas precisam para aninhar, aqui passam 4 décadas crescendo sem que nenhuma motosserra chegue até elas. A floresta de Chernobyl tem árvores com o diâmetro e a estrutura de uma floresta velha. É assim nos setores onde o arvoredo anterior ao acidente sobreviveu ou onde as árvores plantadas no período soviético já atingiram a maturidade. Uma floresta de 40 anos não é uma floresta antiga, mas comparada com as florestas produtivas da Europa Central, onde o ciclo de corte pode ser de 20 ou 30 anos, a estrutura da floresta de Chernobyl é mais complexa, com maior variedade de idades e diâmetros, com mais madeira morta em pé e no chão, com mais ocos e cavidades. Essa complexidade estrutural é o que faz a floresta de Chernobyl abrigar uma diversidade de fauna que as florestas geridas da região circundante não conseguem sustentar. Não é a ausência de radiação o que falta nas florestas comuns. O que falta é a ausência de humanos. A madeira morta em pé é um dos recursos mais escassos nas florestas europeias geridas e um dos mais abundantes na zona de exclusão. Os pica-paus de várias espécies precisam desses troncos para escavar seus ninhos. A madeira viva é dura demais. As cavidades que os pica-paus abandonam são reutilizadas por rapinas pequenas, por mustelídeos, por morcegos. A madeira em decomposição
abriga besouros saproxílicos, muitos em lista vermelha europeia, que por sua vez alimentam pica-paus, ouriços e raposas. A raposa vermelha colonizou os edifícios em decomposição, criando nos porões e nos ocos sob as fundações. Seu comportamento, assim como o do lobo, mostra uma redução notável do instinto de fuga diante dos humanos. As equipes científicas que trabalham dentro do perímetro descrevem que as raposas se aproximam dos veículos com uma confiança que não é própria de raposas de zonas de caça. Para as nascidas dentro do perímetro, os humanos são objetos raros que em nenhum caso representaram uma ameaça consistente. É essa falta de medo o que mais perturba os visitantes científicos que trabalham na zona. Estão acostumados com a fauna silvestre da Europa, onde séculos de perseguição selecionaram indivíduos que fogem diante de qualquer presença humana a distâncias de 100, 200, às vezes mais metros. Em Chernobyl, o veado pasta a 30 metros de um pesquisador que está coletando amostras de solo. A raposa se senta para observar as operações a poucos metros de distância. O lobo cruza a estrada sem acelerar o passo quando um veículo se aproxima. É a fauna de um mundo onde os humanos não somos a ameaça central, e se deparar com ela provoca nas pessoas que vivem essa experiência algo difícil de articular, uma mistura de encantamento e de algo que se parece com desconforto, a sensação de ter entrado num mundo que funciona melhor sem nós. A pergunta que isso coloca aos cientistas não é simples. A fauna de Chernobyl é realmente mais saudável, mais diversa, mais próspera do que a dos territórios circundantes? Ou a comparação com as zonas agrícolas e industriais do entorno simplesmente revela o quanto nós causamos danos com nossas atividades cotidianas, que é tão severo que mesmo um território contaminado com radioatividade acaba sendo um refúgio melhor? A resposta honesta é que as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Os estudos comparativos entre a fauna da zona de exclusão e a das reservas naturais geridas mais próximas, onde não há radiação, mas há gestão ativa e certo nível de perturbação humana, mostram que as reservas geridas têm populações comparáveis em muitos indicadores. A diferença mais clara está na comparação com as zonas agrícolas e industriais do entorno imediato. Aí sim, há uma diferença dramática em densidade de mamíferos grandes, em diversidade de aves, em presença de espécies que no restante da paisagem desapareceram. A zona de exclusão de Chernobyl é, nesse sentido, a demonstração mais contundente do impacto acumulado da atividade humana ordinária sobre a fauna silvestre. Não da atividade humana catastrófica, mas da ordinária. A agricultura intensiva, a caça, o tráfego, os pesticidas, a perturbação do solo, a poluição luminosa noturna. Os 40 anos sem essas pressões ordinárias produziram algo que ninguém teria previsto: um território onde convivem a contaminação radioativa e a abundância de vida selvagem, onde o solo ainda carrega a marca do pior acidente nuclear civil da história e as pegadas de lobo cruzam os chãos das salas de aula abandonadas. A ciência que estuda Chernobyl está longe de ter todas as respostas. Os efeitos da radiação crônica de baixa intensidade sobre as populações de fauna silvestre são um dos problemas mais difíceis da ecologia aplicada, porque os fatores confundidores são muitos, os controles são difíceis de estabelecer, os efeitos são lentos e acumulativos, e o acesso à zona tem restrições que limitam a continuidade dos estudos. Os cientistas que trabalham na zona há décadas concordam em uma coisa: Chernobyl produziu dados que não podiam ser obtidos de nenhuma outra forma, sobre a resiliência dos ecossistemas, sobre os efeitos da ausência humana, sobre a velocidade com que a natureza pode recolonizar territórios transformados. Esses dados têm aplicações que vão muito além de Chernobyl. Os modelos de recuperação de ecossistemas, desenvolvidos a partir dos estudos da zona, informam estratégias de rewilding em várias regiões da Europa. A pergunta do que acontece quando os humanos vão embora, que Chernobyl respondeu de forma involuntária, é exatamente a pergunta que os programas de restauração ecológica tentam responder de forma planejada. E a resposta que Chernobyl dá é desconfortável e esperançosa em partes iguais. Desconfortável porque confirma que nossa presença ordinária tem um impacto maior sobre a fauna do que costumamos admitir.
Esperançosa porque mostra que os ecossistemas têm capacidade de recuperação, que as espécies que pensávamos perdidas para um território podem voltar quando se lhes dá espaço, que os processos ecológicos que operam há milhões de anos são mais robustos do que sugere a fragilidade aparente de cada indivíduo. O lobo que caça nas ruas de Pripyat não sabe que está vivendo no território de uma catástrofe. O falcão, que aninha na cornija do edifício de apartamentos, não tem uma teoria sobre a resiliência dos ecossistemas. O bisão que pasta no campo abandonado onde alguém semeou trigo pela última vez na primavera de 1986 não leu os estudos sobre os efeitos da radiação crônica nos mamíferos grandes. Fazem o que fazem há milhões de anos. Alimentam-se, reproduzem-se, competem, morrem. E nesse ciclo sem pausa, com ou sem humanos, com ou sem radiação, a vida continua encontrando o jeito de ocupar o espaço que lhe dão. A fêmea de lobo que caçou o veado entre as samambaias de Pripyat terminou de comer ao entardecer. Cobriu os restos com terra e galhos, um comportamento que os lobos usam para proteger as reservas de outros carniceiros. Então se afastou em direção ao norte, seguindo um caminho que ninguém marcou, cruzando uma estrada que ninguém limpa, passando por um parque de diversões onde a roda gigante passa 4 décadas sem girar. A floresta seguiu igual, o vento moveu as copas, as folhas amarelas continuaram caindo, e em algum ponto entre as bétulas, num território que os humanos abandonamos convencidos de que nunca mais poderia abrigar vida, a vida continuou exatamente como se ninguém tivesse lhe perguntado se podia fazê-lo.